Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à videoaula de mais um lugar americano. Tenho certeza que esse modelinho vocês vão amar. Mas antes de dar início à aula prática, eu gostaria de um minutinho da atenção de vocês, porque eu gostaria muito de contar um pouco mais sobre a história desse modelo aqui, que é o modelo que a gente vai reproduzir na aulinha de hoje. É o nosso modelo trevo. E se você não me conhece, me chamo Ana, tá? Trabalho com artesanato profissionalmente há mais de 25 anos e elaborei essa peça em 2021, há quase 4 anos atrás. E desde então, né, postei em todas as minhas redes sociais. Eu tenho Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok, o YouTube aqui, né? Enfim, eu postei, né? Publiquei a imagem dessa peça na época em todas as minhas redes sociais. E desde então, até hoje, na época eu recebi muitas mensagens, mas essa peça, ela é diferenciada, esse modelo é um modelo diferenciado, né, gente, do que a gente tem o costume de ver, principalmente entre os perfis de artesanato. Acho que muita gente já conhece, né, porque lá atrás, em 2021, quando eu elaborei essa peça, publiquei nas minhas redes sociais, eu tive um retorno muito positivo. Desde essa época, eu recebi uma chuva de mensagem direct no meu WhatsApp, querendo saber mais sobre o modelo, querendo saber sobre a videoaula, e em especial uma artesã muito querida, Jaciana Gomes, mais conhecida como Mimos da Jaci, que também tem um canal maravilhoso aqui no YouTube. Ela é muito maravilhosa, gente. Vocês precisam ir lá fazer uma visitinha no canal dela e conhecer, vale muito a pena. Ela tem modelos exclusivos, maravilhosos para você que assim como eu, trabalha profissionalmente com crochê e quer e precisa renovar a sua página no Instagram. Então, na época, como eu postei bastante, eu recebi muitos pedidos, né? Ah, tem aula, tem videoaula. Ah, esse modelo é criação sua? Grava aula pra gente. E no decorrer do tempo ali, eu acabei criando esse canal aqui no YouTube. Na época, um incentivo maior foi dela, foi da parte dela, para que eu montasse um canal aqui no YouTube para compartilhar com vocês as minhas peças exclusivas, os modelinhos que ela também se apaixonou, porque ela viu lá no meu perfil na época, e a gente assim cresceu uma amizade muito bonita, bacana. E através desse incentivo que eu recebi da Jaciana, né, da Mimos da Jaci, eu resolvi montar esse canal aqui e fui compartilhando alguns dos meus modelinhos, das minhas peças. E num determinado momento, o meu intuito, meu objetivo era conseguir monetizar o canal. Eu não estava conseguindo porque eu não tinha tempo para poder criar conteúdo, gravar, né, como da maneira correta que deveria ser, para que eu conseguisse atingir essa meta aqui. Então eu desisti, meio que desativei aqui o canal. Então, como forma assim de agradecimento ao carinho que recebi, o apoio que eu recebi de muita gente nos últimos dias, eu resolvi trazer essa peça, né, a videoaula do modelo trevo, de forma gratuita para vocês aqui no meu canal no YouTube. Devido ao carinho, as mensagens maravilhosas, né? Então, assim, como forma realmente, assim, a forma que eu encontrei para retribuir todo esse carinho, todo esse apoio que eu venho recebendo nos últimos dias, eu decidi trazer a videoaula gratuitamente aqui no YouTube, devido também ao enorme sucesso desse modelo diferenciado, em forma de gratidão, para retribuir todo o carinho e apoio que eu tenho recebido nos últimos dias. E se você quiser saber mais, eu vou deixar o link das minhas redes sociais logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tá? Para que se você tiver alguma dúvida, principalmente relacionado à videoaula, sinta-se à vontade. Então, bora lá para o nosso passo a passo? Então, dando início ao nosso passo a passo, a nossa aulinha de hoje, a gente vai precisar do fio amigurumi, tá? Eu utilizei para reproduzir essa peça o fio amigurumi. Na aula de hoje, a gente vai usar essa cor Eco, numeração 50, 83
tá? Como eu utilizo 2 cabos, né, 2 fios para confeccionar, para atingir a espessura mais próxima, né, do fio Barroco 06, pra gente atingir a medida aí de 40 centímetros de diâmetro, que é o tamanho padrão para suplar. Então, a gente vai precisar de 2 novelinhos aí da mesma cor, né, 2 cabos, que seriam isso daqui, ó, né, usado duplo, tá? Então, vai ser necessário aí 2 novelinhos da mesma cor para poder a gente reproduzir, confeccionar a nossa peça. A gente vai precisar de 4 motivos como esse aqui, no formato de coração, né? Que é o que eu chamo de pétala do trevo, né? Ó, para formar aí a pétala do trevo. Então, a gente vai precisar de 4 iguais a esse, né? Para formar a nossa folha, o nosso trevo de 4 folhas. E o caule, né? Então, eu vou utilizar, olha, para reproduzir o caule, essa agulha aqui, ó, de numeração 3,25 milímetros, é porque eu não tenho a 3,5, tá? Que pode ser a 3,5. Como eu quero que os pontos fiquem maiores, né? Então, eu utilizo essa agulha mais de espessura maior. E na produção das pétalas do trevo, eu utilizo a agulha 3, tá? 3 milímetros. A gente vai precisar de tesoura, uma agulhinha de tapeceiro para costura de mão, que a gente faz, né? A união das pétalas. E cola quente, tá? Eu uso a pistolinha de cola quente, que é para fazer a aplicação do caule, tá? Eu não faço costura de mão. Para quem faz costura de mão, né, beleza, mas eu gosto de coisa mais prática. Eu vou fazer a aplicação do caule com a cola quente, tá bom? Ok? Então, essa é a listinha de materiais que a gente vai precisar para concluir hoje esse passo a passo. Com o meu fio amigurumi, 2 cabos, tá? Usando ele fio duplo. Com minha agulha 3 milímetros, eu vou dar início aqui fazendo um cordão com um total de 24 correntes, ó. 1, 2, aproximar para ficar mais fácil de visualizar. 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, feito aqui as nossas 24 correntes, eu vou vir aqui, vou pular 1, 2, 3 correntes. Aqui na quarta, eu vou laçar o meu fio e vou inserir minha agulha aqui e vou trabalhar aqui dentro dessa mesma corrente um total de 3 pontos altos. Que ao final aqui, olha, eu vou ficar com um total, vou ficar com um total de 4, como se fossem 4 pontos altos, tá? Porque essas 3 correntinhas aqui que a gente saltou para iniciar na quarta, ela fica equivalendo como o nosso primeiro ponto alto. Mais 3, então, um total de 4. Aqui a gente tá dando início a essa parte aqui, ó, do nosso motivo, tá? Então, a gente faz a metade aqui e depois, quando a gente chegar no finalzinho aqui, a gente completa, porque aqui dentro desse espacinho de correntes, a gente vai precisar de um total de 6 pontos altos saindo aqui do mesmo lugar. Então, agora a gente vai fazer um total de 9 pontos altos seguidos. Um ponto alto para cada ponto da base. Então, fiz 2, 3, 4 e 9. Então, aqui desci, caminhei, né, por 9 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por 9 vezes. Agora, eu venho aqui na décima, no 10º espacinho aqui, depois do 9º ponto alto, e trabalho aqui sobre essa correntinha um total de 3 pontos altos saindo do mesmo espacinho. Ó, fiz aqui o meu aumento. Agora, a gente tá aqui nessa parte da folhinha, ó. No caso, a gente tá aqui, dando início, né? A primeira aqui, curvinha
do nosso coração, da nossa folhinha. Então, feito aqui os 3 pontos altos saindo do mesmo pontinho de base, vou caminhar novamente por 9 vezes. Fazer 9 pontos altos seguidos. Do mesmo jeitinho que a gente fez aqui desse lado, agora a gente vai fazer desse outro aqui. Então, fiz aqui 3, 4, 9. Feitos 9 pontos altos, 3, 6, 9. Agora, aqui dentro desse último espacinho de correntes que sobrou, a gente vai trabalhar um total de 6 pontos altos, ó, dentro aqui do mesmo espacinho. É interessante que a gente trabalhe com pontos correntes, né? Esse primeiro cordãozinho de correntes um pouquinho mais soltinho, mais frouxinho, né? Pra gente não ter tanta dificuldade aqui em trabalhar como eu tô tendo agora, né? A posição que eu tô aqui já não tá legal e o negócio ainda tá apertadinho, né, gente? Então, tem tudo isso aí que a gente precisa se atentar, tá? E levar em consideração. Feito aqui os meus 6 pontos altos dentro do mesmo espacinho, formando assim a nossa curvinha aqui do coração, eu vou trabalhar agora um total de 5 pontos altos seguidos. 3, 4, 5. Então, feito isso, aqui no próximo eu vou trabalhar um meio ponto alto. Meio ponto alto é aquele que você laça, introduz a agulha, laça o fio, puxa ele pra frente, laça o fio e tira tudo de uma vez. Esse é o meio ponto alto. Então, fiz um meio ponto alto. No próximo, vou trabalhar um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixíssimo. Ó. Agora, a gente pode aqui arrematar. Esqueci de falar pra vocês que eu já vim trabalhando ele aqui, ó, de forma a esconder, né? Então, aqui chegou a pontinha, a gente corta, arremata, que é pra não atrapalhar aqui a gente dar sequência. Então, tá pronto aqui, ó, essa parte, né? Agora, ele vai formar aqui esse Vzinho, assim, ó, da seguinte forma. Vou pegar aqui, vou contar aqui, ó. Vou pular esse último ponto alto aqui, ó, aí aqui tem aquela curvinha, lembra que a gente trabalhou 3 pontos altos juntos, saindo do mesmo espacinho? Então, a gente vai pular aqui também, vai pular o primeiro pontinho aqui logo após aquele aumento e vai vir no próximo e vai inserir a agulha e prender com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma, tá? Ó. Vou mostrar pra vocês mais uma vez. A gente vai pular aqui o último ponto de base, aquele ponto do meio onde tá o aumento da carreirinha aqui de trás. E vai vir aqui no pezinho do primeiro ponto alto desse lado, pula no próximo. Então, vou pular 1, 2, 3. No quarto, insiro a minha agulha e prendo com um ponto baixíssimo. Aqui eu já dei início a parte que a gente vai espelhar aqui, olha, esse pedacinho, essa parte de dentro aqui do coração. Então, eu sigo aqui, olha, fiz um ponto baixíssimo, no próximo faço um ponto baixo, no próximo faço um meio ponto alto e sigo trabalhando ponto alto sobre ponto, um total de 5, ó, pontos altos seguidos. 2, 3, 4 e 5, ó. Observem que eu cheguei aqui já naquela parte aqui da nossa voltinha que eu falei, que é exatamente essa aqui, né? Ó, esse miolinho aqui, a gente ainda tá na primeira carreirinha. Vão ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tá aqui, bem no centro, né? Como aqui a gente tem um total de 6 pontos altos, aqui também a gente precisa de ter esse total. Como aqui a gente tá com 4, né? Por conta das 3 que a gente fez pra subir, mais 3 pontos altos, eu preciso de mais 2 pontos altos aqui dentro
para concluir o total de 6 pontos altos aqui do aumento da curvinha. Então, observe que eu fiz exatamente o que eu fiz aqui descendo, eu espelhei e fiz aqui subindo. E assim, a gente vai seguir fazendo dessa mesma forma. O que eu fizer desse lado, eu sempre vou repetir desse lado de cá. Tanto na parte de fora, como na parte de dentro. Então, observe que aqui agora, a gente vai trabalhar os 2 pontos altos dentro, saindo do mesmo espacinho aqui, olha, que falta pra gente concluir aqui a nossa curvinha, o total de 6 pontos baixos aqui da curvinha. Tem que se atentar aqui que tem as 3 correntes, a gente vem na terceira e prende com baixíssimo, concluindo assim a nossa voltinha. Como o meu ponto é mais apertadinho e eu ainda estou utilizando uma agulha de tamanho menor, então eu sempre tento estar ajeitando a minha peça. Agora aqui, dando início à segunda voltinha, eu vou subir aqui, olha, com um total de 2 correntes, que é para dar altura ao meu primeiro ponto alto. Se você tem o costume de fazer o total de 3 correntes para dar altura de um ponto alto, continue fazendo os 3 pontos correntes, tá? Para mim, as 2 correntes já atingem a altura que eu quero, que é de um ponto alto, então eu faço só 2. Venho aqui no próximo pontinho e trabalho um aumento. 2 pontos altos, saindo do mesmo lugar, do mesmo espacinho. Na sequência, é assim que a gente vai trabalhar aqui na curvinha do coração. Aqui é onde a gente faz os aumentos. Nessa curvinha e aqui, ó, na quininha do coração. Então, aqui agora eu vou trabalhar sobre esses 6 pontos altos aqui trabalhados dentro do mesmo espacinho, um total de 6 aumentos, ou seja, 2 pontos altos para cada ponto aqui da base. Então, fiz um aumento, 2, faço 3. Fiz aqui meus 3 aumentos, um aumento para cada um daqueles 6 pontos aqui da base. Observe que aqui eu fiz só um, né? Eu subi com 2 correntes, mas quando eu concluir aqui a volta, quando chegar aqui, eu faço o pontinho que falta para concluir esse primeiro aumento, tá? E aí a gente totaliza os 6 aumentos. E agora eu vou descer aqui, eu vou seguir fazendo um total de 10 pontos altos. Serão 10 pontos altos seguidos. Fiz 1, 2, 3, logo depois do aumento, ó, observe que meu último aumento tá aqui. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 10 pontos altos seguidos. Observem que eu cheguei aqui bem na quininha, onde a gente tem aquele primeiro aumento, né, de 3 pontos altos trabalhado dentro do mesmo espacinho. Trabalhei aqui o primeiro, aí vim aqui naquele ponto de aumento do meio central e faço aqui dentro dele o meu próximo aumento. Um total de 5 pontos altos, saindo aqui, olha, do mesmo espacinho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, como eu falei pra vocês, a gente trabalha agora essa lateral exatamente como a gente trabalhou aqui. Eu desci com 10 pontos altos seguidos, eu vou subir com um total de 10 pontos altos seguidos. Ó, 2 e 10. Feitos 10, cheguei aqui na minha curvinha, onde eu tenho um aumento de 6 pontos altos saindo do mesmo espacinho. E aqui dentro eu vou trabalhar um total de 6 aumentos. 2 pontos altos para cada ponto alto aqui da curvinha. Então, fiz o meu primeiro, 2 aumentos, 3, 4, 5 e 6. Então, feito aqui os meus 6 aumentos, agora o que eu fizer nessa partezinha de dentro aqui descendo, eu vou fazer nessa partezinha aqui subindo até chegar
nos nossos três últimos aumentos aqui. Agora, nessa partezinha de dentro aqui da nossa segunda carreira, eu vou trabalhar 3 pontos altos seguidos. 1, 2, 3. Feito aqui, logo depois do último aumento, os 3 pontos altos seguidos, eu venho no próximo e faço um meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixíssimo. Exatamente como fiz aqui, vou fazer do lado de cá. Tem esses 4 pontinhos centrais aqui, que geralmente é o ponto baixo e o ponto baixíssimo, o ponto baixíssimo e o ponto baixo. Eu vou vir exatamente aqui sobre o meio ponto alto. Eu vou desconsiderar, não vou preocupar em contar aqui no meio, não. Eu vou observar aqui, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é o meio ponto alto. Então, o meio ponto alto, eu insiro a minha agulha aqui na cabecinha do meio ponto alto e prendo com ponto baixíssimo. Prendi aqui com ponto baixíssimo, eu ajusto, que é para ele ficar o mais fechadinho possível, porque se você fizer com a mão muito frouxa, ele vai ficar muito aberto aqui nessa parte, ó, que são essas, tá vendo? Essas partezinhas aqui, ó. Então, você precisa se atentar a isso, de fazer, por isso que eu gosto de trabalhar com agulha de tamanho menor, porque facilita um pouco pra gente esse momento aqui, tá? De deixar a peça com acabamento mais bonito, mais perfeitinho. Então, eu ajusto, venho no próximo ponto e faço o meu ponto baixo. No próximo, o meu meio ponto. Opa, tem que tomar cuidado, que como são 2 cabos, às vezes escapa um. Então, faço aqui o meu meio ponto alto e sigo caminhando aqui, olha, por 3 pontos altos seguidos. Feito aqui os meus 3 pontos altos seguidos, exatamente como eu fiz aqui desse lado, já chegou a hora, o momento de retomar aqui os aumentos daqueles 6 pontos aqui da curvinha. Então, eu venho no próximo e faço um aumento. Fiz aqui o meu primeiro aumento. Venho no próximo e faço mais um aumento. E aqui no próximo, eu faço somente um ponto alto, que quando eu unir aqui com aquelas 2 correntes que eu fiz para subir, eu vou totalizar o terceiro aumento, que somando com os 3 que eu já havia feito aqui, a gente fica com um total de 6 aumentos. Observem que eu não pego em nenhuma das correntes, eu vou direto aqui para as alcinhas do primeiro ponto alto e trago o meu fio aqui, prendo com ponto baixíssimo, formando assim, ó, a curvinha, tá? Cada um tem um jeitinho aí de subir as carreiras. Eu tô passando para vocês exatamente a forma como tá lá no gráfico, tá? Eu vou disponibilizar aí a imagem do gráfico. É um gráfico de fácil acesso, né? Tem aí na internet para todo lado, mas mesmo assim, para vocês entenderem melhor, né? E se for o caso, não tiver dificuldade da leitura ali do gráfico mesmo, se precisar, tá olhando mesmo e se baseando por ele, tá? Então, dando sequência aqui, dando continuidade, né? Ajusta o ponto para ficar bem juntinho. Já sobe aqui mais 2 correntes. Eu faço 2, tá? Mas você pode fazer aí 3, se você tiver o costume. No próximo ponto, eu já trabalho o meu primeiro aumento. A nossa terceira volta, ela é um pouquinho diferente das outras, porque aqui o normal seria eu ter um total de 6 aumentos, como sempre faço, né? Porém, nessa volta, a gente vai ter um total de 7 aumentos, contando com esse aqui, que é o primeiro dessa curvinha. A gente sempre finaliza aqui, né? Então, aqui é o primeiro aumento, no próximo eu faço um ponto sozinho, no próximo eu faço um aumento, 2 aumentos, no próximo um ponto sozinho, no próximo mais um aumento, no próximo um sozinho e no próximo mais um aumento. Observem que agora a gente trabalha
no intervalo entre um aumento e outro, somente um ponto alto sozinho. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 aumentos. Agora eu vou descer aqui e vou fazer 11 pontos altos seguidos. 9, 10, 11. Então, fiz aqui meus 11 pontos altos seguidos depois do último aumento. Aqui cheguei naquele ponto central onde a gente trabalhou, olha, um total de 5 pontos altos saindo do mesmo pontinho. Então, aqui eu tenho os 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tô bem no centro, cheguei bem ao meio, onde eu precisava chegar, onde eu precisava estar. Nesse ponto central aqui dos 5 que a gente fez de aumento da curvinha. E aqui dentro eu vou trabalhar um aumento de 3 pontos altos, saindo do mesmo pontinho aqui. Então, fiz aqui o meu aumento da quininha. Vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto. Um total de 11 pontos altos seguidos, exatamente como fizemos aqui. Então, fiz aqui, olha, 4, 11 pontos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, fiz aqui os 11 pontos altos seguidos. Aqui eu já dou início aos aumentos. Então, aqui eu faço o meu primeiro aumento, lembrando que nessa terceira volta a gente tem um total de 7 aumentos. Então, fiz o primeiro, um ponto alto sozinho, que é o intervalinho entre um aumento e outro. Outro aumento, 2, um ponto alto sozinho, mais um aumento, 3, um ponto alto sozinho, mais um aumento, 4, um ponto alto sozinho, mais um aumento, 5, um ponto alto sozinho, mais um aumento, 6, e aqui um ponto alto sozinho, mais um aumento, 7. Então, totalizamos aqui um total de 7 aumentos nessa curvinha, na terceira, ó, 1, 2, 3, na terceira volta. Então, fiz aqui meu primeiro aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, os aumentos são intercalados sempre por um ponto alto sozinho. Feito aqui os meus 7 aumentos, aqui dentro do centro dele aqui, do coração, a gente trabalha na terceira carreirinha, um ponto alto sozinho, um meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Venho aqui pro próximo ladinho, pulo aqui, venho exatamente sobre o meio ponto alto, insiro a minha agulha e prendo com um ponto baixíssimo, ó, dando início aqui o nosso outro lado. No próximo, um ponto baixo, no próximo, o meio ponto alto, no próximo, o ponto alto sozinho. Pronto, agora eu vou dar sequência ao restante dos aumentos para concluir aqui essa curvinha. Então, fiz o primeiro aumento, um ponto alto sozinho, mais um aumento, um ponto alto sozinho e o último aumento aqui. E aquelas duas correntinhas que eu fiz para subir fica valendo como ponto alto sozinho de intervalo entre um aumento e o outro, tá? Então, eu fiz aqui o último aumento, eu venho aqui sobre aquelas duas correntinhas que eu fiz para subir, pegando as duas alcinhas do ponto alto e prendo com um ponto baixíssimo, finalizando assim essa volta, ó. Aí eu preciso aqui ajeitando, né? Porque os pontinhos apertadinhos com a agulha menor geralmente fica assim.
a peça, né? Eu vou fazer e deixar exatamente como fica pra mostrar pra vocês, tá? E vou explicar pra vocês depois como que eu faço pra ele ficar retinho assim, que nem tá esse aqui, tá bom? Quando eu finalizo ele não tá retinho assim não. Ó, eu já tenho os 3 aqui, tô produzindo o 4º motivo junto com vocês, para que vocês vejam como o meu fica e o que eu faço para ele ficar retinho daquele jeito ali, tá bom? Mesmo ele meio que querendo emborcar aqui, né? Vocês observem que depois a gente ajeita com a mão e ele só chega no lugar. Mas, enfim, dando sequência aqui a nossa 4ª volta, vou subir aqui as minhas 2 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. No próximo pontinho eu já trabalho o meu aumento. Nessa 4ª carreira agora, a gente volta a manter a regrinha dos 6 aumentos. Foi somente na 3ª que a gente fez um total de 7 aumentos. Então, nessa aqui, a gente continua com somente 6 aumentos. E entre os aumentos agora, a gente vai ter um total de 2 pontos altos trabalhados sozinhos. 2 pontos altos seguidos, um aumento. Tô fazendo aqui o meu 2º aumento da curvinha. Fiz um aqui, 2 pontos altos sozinho, mais um, mais 2 pontos altos seguidos, mais um aumento, 3, mais um, 2 pontos altos seguidos e mais um aumento. Então, feito aqui os nossos 4 aumentos aqui desse início de carreira, e os outros 2 a gente faz aqui quando a gente finaliza aqui para fechar. Então, olha, tenho aqui 1, 2, 3, 4 aumentos. Lembrando que no intervalinho entre um aumento e outro tem 2 pontos altos seguidos. Agora eu vou trabalhar aqui até a nossa quininha um total de 13 pontos altos seguidos, ponto sobre ponto. 2, 3, 11 pontos altos seguidos. Olha, aqui tá meu último aumento. 3, 6, 9, 10, 11, 12 e 13. Observem que eu cheguei aqui bem no meio daqueles 3 aumentos que a gente fez na carreira anterior. Eu tô aqui no pontinho do meio dos 3. É aqui que eu faço o meu próximo aumento. Aqui dentro eu trabalho um total de 5 pontos altos, saindo do mesmo lugar, do mesmo espacinho. Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, mais um, mais um dentro do mesmo espacinho. Sim, acho que eu tô escondendo a mão, né, gente? Eu venho aqui, trabalho agora 13 pontos altos seguidos, exatamente como eu fiz desse lado, eu vou fazer aqui até chegar no próximo aumento. E 13. Então, fiz aqui os meus 13 pontos altos seguidos, e aqui eu já dou início ao próximo aumento. Então, fiz aqui um aumento, faço 2 pontos altos seguidos. Faço mais um aumento, mais 2 pontos altos seguidos. Então, vou fazer assim até concluir aqui os meus 6 aumentos. O 6º e último aumento. Vamos conferir? Aqui tá o primeiro, 2, 3, 4, 5 e 6. Feitos 6 aumentos, faço 2 pontos altos seguidos, um meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto aqui baixíssimo. Então, finalizei aqui esse ladinho, essa curvinha. Agora, passo pro ladinho de cá, venho aqui sobre aquele meio ponto alto, insiro a minha agulha e prendo com baixíssimo.
faço um ponto baixo, um meio ponto, um ponto alto, 2 pontos altos seguidos e faço o meu aumento. Trabalho 2 pontos altos sozinho e faço mais um aumento, totalizando assim os 6 aumentos que a gente precisa aqui nessa curvinha, com os 4 aumentos que eu já fiz aqui para descer a carreira. Então aqui no meio fica os 2 pontos altos sozinho. Faço aqui o meu último ponto alto sozinho, que unindo aqui as 2 correntes que eu fiz para subir, conclui aqui os 2 pontos altos sozinho, que é o intervalo entre um aumento e o outro aqui na nossa quarta carreira. Então a gente chegou aqui, gente, olha, já na fase final do nosso coração, do nosso motivo, da nossa pétala, né, do trevo, e vamos embora finalizar aqui essa lindeza. Sobe 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. No próximo ponto já faço o meu primeiro aumento. Agora na quinta volta a gente vai trabalhar um total de 6 aumentos, com um intervalinho de 3 pontos altos sozinhos entre eles. Então fiz aqui os meus 3 pontos altos seguidos, faço mais um aumento. Mais 3 pontos altos seguidos, mais um aumento. Ó, mais 1, 2 e 3 pontos altos seguidos e mais um aumento. Feito isso, ó, vou conferir que agora nessa carreirinha são intervalos de 3 pontos altos sozinho entre um aumento e outro. Então fiz aqui o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro, meu quarto aumento. A partir daqui vou fazer um total de 16 pontos altos seguidos. Um ponto para cada ponto aqui da base. Fiz 2, 3, eu vou caminhar aqui até concluir os 16 pontos, que é aqui, olha, na nossa quininha. Olha, feito aqui os 16 pontos altos seguidos, após o último aumento aqui, cheguei exatamente aqui no centro, no meiozinho aqui da quina, naquele terceiro ponto alto dos 5 que a gente faz aqui de aumento da curvinha. E aqui bem no centro eu faço o meu aumento, que é um total de 3 pontos altos saindo aqui do mesmo pontinho. Feito isso, caminho aqui, olha, por 16 vezes novamente. Vou trabalhar 16 pontos altos seguidos, até a gente dar início aos próximos aumentos lá da voltinha ali do coração, essa parte, né? Vou subir aqui meus 16 pontos altos seguidos. Aqui eu já dou início aos meus aumentos. Então aqui eu trabalho um aumento e 1, 2, 3 pontos altos seguidos, mais um aumento. Então, dessa forma aqui, eu vou trabalhar por mais 4 aumentos. Fiz aqui 2 aumentos, com intervalinho de 3 pontos altos sozinho entre eles, e vou dar sequência até o 6º aumento e volto aqui para mostrar para vocês como a gente finaliza. Fiz aqui os meus 6 aumentos, agora aqui vou mostrar como que a gente finaliza essa partezinha aqui do meio, desse lado e do outro, e concluir aqui os 2 últimos aumentos pra gente finalizar a nossa pétala.
Então, fiz aqui o último aumento, vou trabalhar um ponto alto sozinho, um meio ponto alto, um ponto baixo e um meio ponto alto. Venho aqui sobre o meio ponto alto e insiro a agulha e prendo com um baixíssimo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um meio ponto alto, né? No próximo, um ponto alto e os aumentos, ó. 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos seguidos. Venho aqui e faço meu último aumento. E aqui no intervalinho, faço os meus 2 pontos altos sozinhos, que unindo aqui aquelas 2 correntinhas que a gente fez para subir, totaliza os 3 pontos altos de intervalo entre um aumento e o outro. Finalizando assim a nossa folhinha. E aí, aqui a gente já pode cortar e arrematar o fio. Ó, eu faço dessa forma. Subo aqui, tiro esse fio, venho aqui, ó, de trás pra frente, levo esse fio lá pra trás. E aqui atrás a gente usa uma agulhinha de tapeceiro pra esconder essa sobrinha de fio e arrematar depois. Então, gente, feito isso, olha, observem que ele não tá igual a esse aqui, né? Ó, vou afastar um pouquinho aqui. Olha, observem que o que eu acabei de fazer é esse, e esse daqui é o que eu já tinha ali pronto. Sabe qual que é a diferença deles? É que esse daqui eu passei a ferro, tá? Eu passei com ferro a vapor e ele ficou mais certinho. Esse daqui também fica certinho? Fica. Ó, basta a gente ajeitar ele com as mãos, ó. Cuidadosamente, sem abrir demais os pontos, pra não relaxar, pra não ficar aqueles pontos muito abertos. Senão não justifica, né? Poderia ter tecido com a agulha mais larga. Enfim, ó, ajeita com a mão, ele se achega no lugar. Mas, se você pegar o ferro quente, o ferro a vapor, passar ele do avesso, ó, ele já vai ficar plano, que nem esse aqui. Mas, você pode fazer dessa forma e pode também fazer a técnica de blocagem, né? Tem vários videozinhos aqui no YouTube ensinando. Então, com a agulha de tapeceiro, você insere aqui seu fio, um cabo só, né? E vem aqui unindo as quininhas aqui, né? Do coração. Então, a gente tem o quê? 3 pontos altos juntos aqui. A gente vem aqui no pontinho do meio e pega o outro ladinho, ó, avesso com avesso. E, no caso aqui, eu vou fazer direito com direito. Que aí, o arremate fica do lado avesso. Então, eu pego aqui o pontinho dos 3, o do meio. Aqui, ó. Eu vou fazer. Gente, eu vou amarrar. Vou fazer um nozinho aqui, só pra eu me basear, tá? Só pra eu ter uma base. Prendi aqui, vou dar um nozinho. Aí, eu venho aqui, ó, e pego a outra parte. Bem no meio aqui, né? Bem aqui, olha, naqueles 3 pontos altos da quininha no do meio. Vou inserir aqui minha agulha. Dessa forma. Ó, vai ficar mais próximo aqui. Vou vir aqui com a minha outra parte
aqui no pontinho do meio, insiro a minha agulha, ó. Agora, eu dou uma ajustadinha, meio que ficou aqui, ó, né? O meiozinho mais centralizado. Beleza. Feito isso aqui, não precisa ficar muito perto, muito próximo um do outro, porque isso daqui a gente vai ajustar bem certinho no final. E esse fio aqui é só pra gente ter pra gente não perder aqui, né, o centro aqui do miolinho da peça, da base. Aqui eu vou cortar, que isso daqui depois vai sair, né? A gente não vai precisar arrematar nem esconder nada. Agora, aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pular aqui aquele terceiro ponto, vai vir no próximo, pegando aqui a alcinha. Deixa eu tentar aproximar um pouco mais. Observem que eu uni as 4 partes exatamente com aquele ponto alto central aqui do aumento de 3. Tem 3 no pontinho do meio, eu uni cada quininha, né, de cada parte. Feito isso, né, ó, eles estão presos porque eu dei um nozinho ali, então, ó, né, agora, deixa eu mostrar pra vocês. Tá assim, né, mas eles estão presos, ó, pra gente não perder aqui o meio, o centro aqui, né, da peça. Então, agora, vou aproximar novamente, a gente vai trabalhar do avesso da peça. Ó, tomem o cuidado, porque aqui eu virei e desvirei, aqui é o direito. Então, coloca a peça no avesso, que a gente vai trabalhar do lado avesso da peça. Então, a gente une aqui essas 2 pétalas, ó. Observem que aqui eles estão unidos pelo centro, pelo pontinho alto daqueles 3 do meio do aumento da quina. Eu vou vir aqui a partir do segundo, ó, de um lado e do outro, pegando as 2 alcinhas de trás da cabecinha do ponto alto, ó. Isso daqui é a cabecinha do ponto alto, a alcinha da cabecinha do ponto alto, tá vendo? Tem 2 alcinhas, a alcinha de fora e a alcinha de dentro. A alcinha de trás e a alcinha da frente, porque aqui é o direito, então aqui é a alcinha da frente. Aqui é o avesso, então aqui é a alcinha de trás. A gente trabalha nas alcinhas de trás. Então, peguei aqui, ó, as 2 alcinhas de um lado e do outro. Aqui é uma pétala, aqui é a outra pétala. A gente tá unindo as pétalas. Ó, vou afastar novamente para vocês visualizarem melhor. Então, eu tô aqui fazendo a união dessas 2 pétalas, tá? É dessa forma que a gente faz. A gente pula aquele pontinho do centro que a gente utilizou para unir as 4 peças e vem aqui a partir do ponto alto seguinte e vai unindo de cada lado, pegando somente a alcinha de trás do ponto alto, tá? Então, ó, aproximei novamente, tá aqui, pego esse fio e jogo pra cá, trago pra cá, ó. Vou deixar aqui essa sobrinha de fio que é pra gente usar pra arrematar depois. Venho aqui no próximo ponto, pego as 2 alcinhas aqui, olha, de trás do ponto alto. Venho do outro lado, no próximo pontinho aqui também, pegando as 2 alcinhas do ponto alto, ó. E levo esse ponto, trago ele pra cá. Ó, observe, agora eu vou pro próximo ponto alto, pegando as alcinhas aqui de trás, de um lado e do outro, e trago esse fio pra cá. Ó, tô fazendo bem devagarinho, que é pra vocês perceberem aqui como tá sendo feita essa costura, tá? Então, venho no próximo pontinho, sempre pegando as 2 alcinhas de trás do ponto alto, tanto de um lado da pétala, de uma pétala, como da outra, ó. E assim, a gente vai seguindo por 18 pontos altos, tomando cuidado de sempre pegar um pontinho do lado, mesmo pontinho na mesma direção do outro lado, para que fique bem certinho, tá?
Aqui a gente não precisa apertar muito, mas a gente pode dar uma ajustadinha, que é pra não ficar nem muito, não danificar a peça, né? E pra ficar, assim, bem bonito o acabamento. Então, pra ficar bem justinho. Vem, pego as duas alcinhas aqui do ponto alto desse lado, as duas alcinhas do ponto de lá. E é dessa forma que eu vou subir por 18 pontos altos. Eu vou dar sequência aqui e volto quando eu chegar no final aqui, tá? Pra mostrar pra vocês. Gente, cheguei aqui, olha, eu trabalhei, eu caminhei costurando, né, com a costura de mão, pegando aqui somente as alcinhas de trás do ponto alto, por 17 vezes, tá? Eu cheguei aqui e acho que ficou bom. Acho que, ó, não precisa mais. Não precisa completar as 18. Mas, isso é uma questão de gosto, né? Aí, você faz aí, eu vou fazer aqui as 18. É sempre assim, ó, a gente precisa se atentar que sempre do mesmo lado que sai a agulha, é o mesmo lado que a gente volta. Se a agulha saiu desse lado aqui, eu sempre vou inserir a agulha daqui pra lá e vice-versa. Então, a gente faz tipo um zigue-zague, né? Então, agora que eu cheguei aqui ao final dos 18, tá, gente? Eu trabalhei os 18 mesmo, pra poder manter aqui. Se vocês, de repente, tiverem dificuldade, ó, se for difícil, se estiverem em dificuldade e precisar, usem marcadores, tá? Que a gente vai por rumo e aqui. E como eu tô utilizando o fio da mesma cor, né, pra fazer a emenda, pra ficar com aquele acabamento perfeito, é lógico, né? Óbvio que eu teria que usar o fio da mesma tonalidade. Eu poderia estar fazendo aqui usando um fio de outra cor para facilitar a visualização de vocês, mas por isso eu cheguei bem próximo, aproximei bem de pertinho para vocês verem em detalhes como que fica, né, esse fechamento, essa união aqui dos lados, trabalhando do avesso. Aquela nervurinha que fica na parte da frente, quando a gente faz a costura de mão pelo direito, não vai aparecer, não vai ter, né, do lado direito da peça. Então, por isso que eu acho bem interessante a gente usar essa técnica. E aí, agora que a gente não terminou a costura, para ficar mais seguro, uma peça mais firme, né? Até pra gente mesmo conseguir ter essa segurança para passar pro cliente, eu vou voltar eu subi, agora eu desço fazendo o mesmo processo. Porém, agora daqui, vou começar fazendo de lá pra cá até chegar aqui, onde a gente deixou sobrinha para o arremate, tá? Então, eu finalizei de lá pra cá, eu venho aqui no próximo, ó, pegando de um lado e do outro as duas alcinhas do ponto alto. Vou aproximar aqui a câmera, né? Ó, pegando aqui, ó, finalizei aqui, né? Trouxe o fio pra cá. Agora, eu venho aqui no ponto de baixo, voltando, no sentido voltando, né, pro início lá, pegando as duas alcinhas de trás do ponto alto de cada lado e levo esse fio pra lá. Aqui eu já meio que dei uma travada, né? Aí aqui a gente já vai ajustando, ó. Aí venho de lá pra cá, no ponto seguinte, pegando sempre aqui as duas alcinhas, né? De um lado, ó. Observem que peguei aqui de um lado e do outro. Tem 4 fios, porque é o fio usado duplo, né? Se fosse o fio, por exemplo, barroco, 6, não estaria aparecendo essas 4 alcinhas, não. Tá aparecendo porque eu usei o fio duplo, né? E essa é a sequência, é uma repetição, né? É basicamente isso. A gente sobe assim e desce da mesma forma, que é pra fortalecer aqui e firmar, né, a nossa costura, garantindo aí, assegurando que essa peça não possa, porventura, no futuro vir a se soltar, tá? Por isso que eu não uso ele duplo para fazer a costura de mão. Eu uso somente um fio, um cabo mesmo, porque a gente faz esse processo, né? De zigue-zague aí por 2 vezes. Então, subindo e descendo, reforçando assim e a nossa costura, né? A nossa costura de mão. Eu já vou mostrar pra vocês como fica o lado direito da peça, porque o avesso já tá ficando perfeito, né, gente? Ó, então, eu vou
fazer isso até chegar lá no último. Voltei aqui pra mostrar pra vocês, olha, como tá ficando. Já uni aqui, olha, né? Duas partes. Uma lateral, segunda lateral. Observem como ele vai ficando meio que uma parte amontoada na outra, por mais que você ajeite com as mãos, né? É assim mesmo que fica, tá, gente? Não precisa aí entrar em desespero, achar que o seu tá dando errado, que não. É bem assim mesmo, tá? Então, aqui agora, ó, eu já posicionei todos os marcadores, então tá tudo bem certinho. Vou vir aqui agora unindo mais uma parte, ó. A gente precisa se atentar aqui a esse cuidado de centralizar aqui essa partezinha do meio e colocar de encontro um lado com o outro, respeitando aqui aquele pontinho do meio. Ele tem que ficar bem certinho aqui, ó. E aí, aí sim você dá início à costura de mão. Né? Eu tô fazendo o meu aqui, tô mostrando pra vocês já finalizando, porque eu acho que não tem necessidade de ficar mostrando aqui esse processo meu, porque eu pego a peça na mão e faço, que é mais fácil do que como dessa forma aqui que eu tô fazendo pra mostrar pra vocês, tá? Desse jeito aqui demora um pouco mais, porque eu tô tomando todo um cuidado aqui de mostrar cada detalhe pra que vocês vejam, né, como é feito o processo, mas é exatamente o mesmo, tá? De todos os lados aqui, em todas as uniões. Independente do resultado final, não tá ficando possivelmente aí como o esperado, porque a peça parece que, a princípio parece que vai dar tudo errado, mas é exatamente assim que fica, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui, só voltei para falar isso para vocês, porque com certeza, quando vocês começarem a fazer a união da peça, isso vai acontecer também, vocês vão ficar sem entender, sem saber e, de repente, aí imaginando que você fez algo de errado, que a sua não tá dando certo, mas não é, tá? É bem assim mesmo que fica por enquanto, mas calma que vai dar certo. Gente, finalizei aqui a união dos 4 motivos, né? Observem que agora, aqui ó, depois de pronto, vou virar o lado direito da peça, vou afastar um pouquinho aqui pra gente conseguir visualizar melhor, né? Ó, observem que ainda continua dando, não aqui, é uma coisa que a gente vai ajeitando assim com a mão, aparentemente vai resolvendo o problema, né? Ó, mas a gente ficou aqui com esse buraco no meio, né? Então, não tá legal. Aqui são os fios, né, que a gente... pedacinho de fios que a gente usou pra assegurar que esse miolinho aqui não deixasse a nossa peça fora de esquadro, né? Pra ficar torta ali. Então, a gente utilizou isso daqui como uma forma, né, de se assegurar que os miolinhos aqui iam ficar. Tem que tomar o cuidado aqui de cortar exatamente o fio que a gente utilizou pra unir aqui aquele pontinho no meio, né? Ó. Então, é isso. Olha como que ficou aqui, bem certinho aqui a união dos lados das pétalas, ó. Ajeitando aqui a peça vai aos pouquinhos se achegando no lugar. Eu vou explicar pra vocês, né, direitinho como que a gente precisa fazer pra agora fechar. Ainda vai ficar um vãozinho, mas vai ficar uma coisa bem discretinha, tá? A gente segue aqui fazendo do avesso da peça a mesma costura de mão. Eu prefiro cortar e arrematar os fios e vim fazendo essa parte separadamente, tá? Com a mesma agulha ali de tapeceiro, a gente insere aí o fio na agulha e vem pegando agora aqui, ó. A gente continua trabalhando nas alcinhas de trás aqui, né? Do ponto alto. Aí, eu vou sair aqui com esse fio, deixando aqui essa sobrinha que é pra gente arrematar no final.
Vou vir aqui dentro do próximo pontinho, do próximo square aqui, da próxima pétala, ó. Como eu saí desse lado aqui da peça, eu vou dar sequência nesse sentido. Como se eu tivesse saído desse lado, eu iria dar sequência nesse sentido, tá? Então, como eu saí aqui, eu vou dar sequência aqui. Então, a gente vem tomando cuidado de pegar aqui as alcinhas de trás de um lado e do outro, ó. Sempre assim, ó, no mesmo rumo, como se a gente estivesse ainda aqui fazendo aquele zigue-zague de costura de mão. Eu venho no próximo, na próxima alcinha aqui de um lado, na próxima alcinha do outro, e vou fazendo dessa forma, ó. Tá vendo? Agora, eu venho aqui no próximo, desse lado, e desse, ó. Observem que eu basicamente contornei aqui. Tô chegando aqui, vou fazer aqui novamente de um lado e do outro, ó. Nesse lado aqui, aqui. E daqui pra cá novamente, ó. Como se fosse um zigue-zague mesmo, gente. Voltando aqui ao início, saindo aqui com a agulha de volta aqui no mesmo espacinho onde a gente iniciou. Então, saí, acabei ficando aqui, ó, com as duas pontinhas no mesmo sentido. E aí, observe que agora, esse aqui é o que a gente vai usar para arrematar, então, eu vou ajustar somente uma ponta, somente o fio que tá saindo da agulha, ó. Eu vou ajustar, tá vendo? Aí, eu seguro aqui esse fio e ajusto, que é pra juntar aqui esse miolinho, tá, gente? Ó, ajeita com a mão aí, vai reorganizando aí essa junção, ó, não tá dando pra ver, né? E é isso, ó. Ao final aqui, a gente vai dar eu vou passar aqui esse fio por questão de segurança, por um pontinho aqui diferente, ó. Pra gente poder prender, amarrar aqui o nosso fio e ele depois não correr o risco de se soltar. Ajusta bem certinho. Vem aqui, ó, e dá um nozinho, ó. Dá uma ajustada, não muito forte, pra que o fio não arrebente, não se solte. Vem aqui, dá mais uma amarradinha. Ó, não tava aparecendo, né, gente? Mas você ajusta com jeitinho, com cuidado. Ele ainda vai ficar com um detalhe aqui, mas não com aquele buraco feio que tava, tá vendo? Aí, você vem, ó, dá 3 nozinhos. Eu dei 3 nozinhos, pra questão de uma segurança maior, né? Se quiser colocar um pinguinho de cola aí, também pode. Eu não vou usar, eu vou somente esconder essa sobrinha da união das pétalas do trevo, tá? Ó, observem que ele continua dando essa ondulação aqui, né? Ó. Mas reparem que o miolinho dele aqui, ó, já não tá mais com aquele buraco. Aquela coisa feia que tava antes, né? Aquele buracão. Então, meio que a gente deu ali uma unida. Como a gente se atentou para colocar as quininhas, né? Bem certinhas, uma encontrando com as outras. Então, ele ficou com esse efeito aqui bem bonito. Gente, pra gente poder obter um resultado maior e melhor, é necessário que a gente faça a técnica da blocagem, tá? Ou realmente passar a peça do lado avesso com ferro a vapor. Quem tem ferro antiaderente pode passar diretamente o ferro na peça do lado avesso. E quem não tem, pode utilizar uma fralda, um lenço, um pano de prato, alguma coisa para colocar sobre a peça. Ajeita ela, coloca o pano e vem com o ferro devagarinho, a vapor, que ela vai se chegando no lugar, tá?
Mas antes disso, vamos trabalhar aqui agora o detalhe do contorno dessa peça. Tá? Que é essa carreirinha aqui em pontos caranguejo, que é o que também ajuda a nossa peça aí se achegando no lugar, para que depois ela fique mais retinha, né? Mais certinha que nem essa aqui, tá? Então, vamos embora lá, dar início aqui a nossa carreirinha em pontos caranguejos. Para fazer esse detalhe, eu vou utilizar a minha agulha 3 mesmo, tá? Vou manter aqui os 2 cabos, né? Ó. Gente, eu tô explicando pra vocês, lembrando que eu tô passando pra vocês exatamente a forma que eu faço o meu, tá? Que eu faço a minha peça. Então, se você tem uma outra técnica, tem uma outra forma aí de fazer, é lógico que você pode estar aí usando, né, a sua técnica e o seu jeitinho todo especial. Eu vou vir aqui, olha, o ponto caranguejo nada mais é do que o pontos baixos trabalhados, né, ao contrário. Então, eu insiro aqui a minha agulha em qualquer um desses pontinhos aqui, ó. Pego o meu fio, laço, trago ele aqui pra frente, prendo como se fosse fazer um ponto baixo. Ao invés de ir no sentido, né, a caminhar aqui pra frente, eu venho com a agulha no ponto de trás, laço meu fio, trago ele aqui pra frente, ó, e prendo como se fosse um ponto baixo ao contrário. E dessa forma eu sigo fazendo, ó. Laço não, né? Ponto baixo a gente não faz laçadas, né, gente? Aqui com uma alcinha na agulha, eu venho no próximo ponto, laço o fio, trago ele aqui pra frente, com 2 laçadinhas na agulha, eu puxo e prendo. Venho no próximo, laço meu fio, busco a laçadinha lá atrás, 2 alcinhas na agulha, eu fecho aqui prendendo o meu ponto caranguejo, que é o meu ponto, é como se fosse o meu ponto baixo, de trás pra frente, de frente pra trás, ao reverso, né, gente? Eu não sei direito como que fala isso não, mas é basicamente isso, né? Como se fossem pontos baixos feitos de trás pra frente. Observem como que fica lindo esse efeito desse ponto na peça. Ó, vou aproximar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor, né? Aqui, ó, venho aqui no... Em vez de vir no próximo, né, no ponto seguinte, eu venho no ponto anterior, no ponto de trás. Insiro a agulha, laço meu fio lá atrás, 2 alcinhas, 2 laçadinhas na agulha, puxo, tiro as 2. Venho no próximo, laço, busco a minha laçadinha lá atrás, 2 alcinhas na agulha, puxo, prendo aqui as 2 alcinhas. E assim eu venho fazendo, contornando aqui toda a minha peça. Quando chegar aqui, no entremeio aqui, vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui. Como que eu fiz esse detalhe aqui, tá bom? Então, vou dar sequência aqui, caminhando, dessa forma, com pontos caranguejo, ó. Gente, eu conheço esse ponto como ponto caranguejo, tá? Se ele tem outro nome, eu não sei. Eu sei que me apresentaram ele com esse nome. Então, é assim que eu conheço, é assim que eu apresento pra vocês. Se de repente tiver alguém aí que não conhece esse pontinho, ele dá um efeito muito rico, muito lindo na peça, né? E a gente acha, não dá nada por ele, né? Ou às vezes já viu em alguma peça e não soube identificar que ponto era, achou que era um ponto muito difícil, muito diferente. E ele é um pouquinho chatinho aqui de fazer, a princípio, até você pegar o jeito, mas basicamente ele é bem simples, né? Ó, tô chegando aqui naquela partezinha aqui central, que forma o coração.
E aqui dentro eu faço um detalhezinho a mais, né? Quando chega aqui nesse último pontinho, ao invés de eu trabalhar aquele ponto baixo aqui, ó, eu já vou vir aqui fazendo um ponto baixo alongado, ó. E prendendo aqui com ponto baixo normal. E aí, aqui no próximo ponto, eu dou sequência ao nosso ponto caranguejo. Ó, deu pra entender? Eu vou fazer mais uma vez pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou dar sequência aqui ao meu, eu vou caminhar aqui, ó, olha como que fica, né? Esse detalhezinho aqui do meio, esse detalhezinho aqui do meio, ó, essa partezinha aqui é esse ponto baixo alongado que eu faço, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui, ó. Vou contornar aqui e vou vir pra cá pro próximo centro aqui da pétala do trevo e mostro pra vocês novamente, tá? Então, vou contornar com pontos caranguejo aqui e aqui, trabalhando ponto sobre ponto. Cheguei aqui, pessoal, nessa parte, deixa eu fechar aqui pra abafar um pouco o barulho lá fora. Aqui, olha, né, naquela parte da emenda, eu não trabalho aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, nessa partezinha aqui, eu não trabalho sobre aqui a costura que a gente fez. Daqui do último pontinho, eu já venho direto pra essa próxima lateral aqui, ó, tá? Do contorno da peça, do desenho aqui do coração. Eu não trabalho sobre a costura. Daqui do último pontinho, eu já venho direto pro próximo lado, pro próximo ponto e faço meu ponto, tá? Tô mostrando pra vocês para que não reste dúvida, não restem dúvidas, né? Ó. E aí, ó, desculpa. Tô escondendo a mão aqui, deixa eu afastar um pouquinho demais. Aqui, né? Ó. Eu sigo caminhando aqui, ó, com ponto caranguejo, pontinho sobre um ponto caranguejo para cada ponto aqui do contorno da base. Eu vou caminhando aqui por entre os pontos até chegar novamente aqui no centro do coração, para eu poder mostrar para vocês mais uma vez como eu faço aqui nessa parte. E pra gente poder aí finalizar a nossa peça, né? O acabamento aí da nossa peça. Pra não ficar nenhuma dúvida, eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Gente, é muito difícil aqui, eu tô gravando em pé a videoaula. Então, essa parte é um pouquinho chata pra fazer, tá? Quando chegar aqui nessa parte, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, observem como tá ficando a coisa mais linda, o nosso detalhe. Fica muito perfeito, né, esse contorno. Aí, cheguei aqui, olha, naquela parte aqui do meio, né, da curvinha aqui do nosso coração, que forma aqui aquela voltinha perfeita, né, da folha de trevo, aquele desenho lindo lá da folhinha. Eu venho aqui, olha, dentro desse último ponto, trabalho aqui mais um ponto caranguejo. E aí, agora eu laço, pegando aqui, ó, na parte de baixo aqui, eu insiro a minha agulha, faço um ponto baixo alongado, ó. Peraí, deixa eu fazer de novo, que eu acho que eu escondi a mão, né? Ó. Pego aqui, insiro a minha agulha aqui, ó. Nessa parte do meio, ó, laço meu fio lá atrás, trago ele aqui pra frente, alongo. Ó, e prendo um ponto baixo normal. Dou uma leve ajustadinha nele aqui e venho já trabalhando no ponto seguinte. Aí, eu vou pular aqui esse ponto baixíssimo e vou vir aqui direto entre aqui o ponto alto e o meio ponto alto e vou fazer o meu próximo ponto caranguejo. E assim eu vou dando sequência aqui
ao nosso pontinho caranguejo aqui, caminhando, né, por entre os pontos. Então, é dessa forma que eu faço. Tanto aqui nessa parte do meio do coração, como aqui que eu mostrei pra vocês já, né? Que eu não trabalho sobre a costura. Eu pulo de um lado e já vou direto pro outro, dando continuidade, dando sequência ao nosso biquinho de acabamento aqui, o nosso contorno, né, de acabamento em pontos caranguejos. Eu vou finalizar a minha peça e volto com vocês pra gente fazer a aplicação do caule e eu mostrar pra vocês como que esse detalhe aqui do contorno já faz toda a diferença no resultado final da peça, tá ok? E aí, gente, se porventura surgir alguma dúvida com relação, né, a como eu faço aqui o acabamento no centro, né, que fica esse pontinho bonitinho aqui, que é simplesmente um ponto baixo alongado, né, não é nada mais, mas ele fica parecendo até um ponto puff, né, de tão bonitinho que fica. E, enfim, vocês voltem um pouquinho o vídeo e assistam novamente para poder prestar atenção em cada detalhe, para poder fazer os seus aí bem certinho e a sequência é essa, tá bom? Agora a gente vou mostrar pra vocês como que eu faço o caule, tá? Pra produzir o caule, eu utilizo a agulha 3,25, porque eu não tenho a 3,5, tá? Mas se você tem a 3,5, eu preferi uma agulha maior pra poder os pontos ficarem assim, ó, maiores. Aí, pra produzir o caule, a gente vai dar início com um total de 27 correntes. Então, eu vou fazer aqui meu cordão com 27 correntes e volto pra mostrar pra vocês como que a gente forma aqui esse caule. Então, fiz aqui um cordão com 27 correntes. Agora, eu vou vir aqui, vou voltar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou dar 1, 2, 3, 4. Ó, 4 laçadas na agulha. 1, 2, 3, 4. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Na 8ª correntinha, vou inserir aqui a minha agulha e vou fazer um ponto quádruplo. Ó, lacei, busquei o meu fio, tirei 2, uma vez. Tirei 2, 2. Tirei 2, 3. Tirei 2, 4. Tirei 2. Esse ponto quádruplo, ele fica aqui quase paralelo aqui às 7 correntes que a gente pulou, né? Então, é para equivaler essas 7 correntes, esse ponto quádruplo. Eu vou fazer mais um ponto, que com essas 7 correntes aqui ao final, vai totalizar 3 pontos quádruplos. Então, 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais um ponto quádruplo, né? Ó. Tirei 2, tirei 2, tirei 2, tirei 2, tirei 2. Pronto. Agora, vamos fazer um total de 3 pontos altos triplos. Dou 3 laçadinhas na agulha, olha, 1, 2, 3, 3 voltinhas na agulha. Venho no próximo ponto aqui de base e faço o meu primeiro ponto triplo, ponto alto triplo, né? Fiz 1, 2, 3, venho no próximo, faço mais 1, 2, 3, 4, mais um ponto alto triplo. 1, 2, 3. A princípio, ele vai ficando meio que desajeitado assim, parece que não vai dar certo, mas aí a gente vai concluindo os outros pontinhos e ele vai se chegando. Então, fiz 3 pontos altos quádruplos, né? Fiz 2 aqui, com aquelas 7 correntes que a gente fez pra virar aqui. A gente ficou com 3 pontos altos quádruplo, 3 pontos altos triplos. E agora, eu vou fazer 3 pontos altos duplos seguidos, tá? Da mesma forma que fiz os outros, ó.
Fiz aqui o meu primeiro. Vou aqui fazer o meu segundo. E vou aqui fazer o meu terceiro. Então, os 3 primeiros, como são pontos altos quádruplo, são 4 laçadinhas na agulha. O segundo aqui, como são os 3 pontos altos triplos, são 3 laçadinhas na agulha. E o ponto alto duplo são 2 laçadinhas na agulha. Agora eu vou fazer uma sequência de... no caso aqui, eu fiz 3, vou fazer mais um ponto alto duplo, tá? Então, serão 4 pontos altos duplos seguidos. 3 pontos altos quádruplos, 3 pontos altos triplos e 4 pontos altos duplos. Agora, eu vou trabalhar uma sequência de 10 pontos altos normal, tá? Passo meu fio, tiro 1, 2... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fiz aqui 10 pontos altos seguidos e aqui no último vou fazer um meio ponto alto aqui para finalizar. Então, essa é a base do caule, né? Tá feinho, né? Agora que ele vai começar a ficar bonitinho, que é o momento que a gente trabalha aqui o acabamento, né? O contorno é feito todo em pontos baixos. São feitos pontos sobre pontos. Então, agora aqui, olha, dando início à carreirinha em pontos baixos, né? Que é o contorno aqui, o acabamento que a gente faz no caule. Vou subir aqui uma corrente, vou vir aqui dentro, ó, vou entrar aqui dentro desse espacinho aqui, do meio ponto alto aqui que a gente fez por último, e faço um ponto baixo. Venho aqui dentro do ponto baixo da alcinha aqui, né? Do pezinho aqui da onde a gente iniciou, do pezinho do meio ponto alto, e faço mais um ponto baixo. Faço uma correntinha aqui para virar, trabalho aqui dentro do mesmo espacinho mais um ponto baixo. E aqui a gente já vai trabalhar os pontos baixos de forma a arrematar esse fio aqui, a esconder, ó. Trabalhando aqui, ó, dentro do pezinho de cada ponto alto, um ponto baixo, já escondendo aqui esse fio, arrematando aqui o fio, a sobrinha, né, do fio, ó. Vou trabalhar aqui mais por 1, 2, 3. A gente já pode cortar aqui essa sobrinha de fio, né? Não vai se soltar mais não, ó. Pra não ficar atrapalhando a gente a tecer. Gente, hoje eu tô até lenta de tanto sono que eu tô, tá? Vou falar pra vocês o horário que eu tô gravando essa videoaula. Então, ó, pra que eu dei laçada? Pontos baixos. Então, vou seguindo aqui, fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui de base do nosso caule, trabalhando aqui o contorno para ficar aquele acabamento bem lindo, bem bonito, que a gente ama, né? Então, cheguei aqui, ó, no último ponto alto quádruplo, fiz um ponto baixo aqui no pezinho dele, vou vir aqui, ó, dentro daquelas 7 correntinhas que a gente, né, trabalhou no início, que a gente, né, que serviu aqui como base dos pontos altos quádruplos. Vou fazer uma corrente,
Vou trabalhar aqui dentro deles um total de 7 pontos baixos. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa, não pode perder aqui a laçadinha, e 7, né? Vamos conferir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faço uma corrente, venho aqui no ponto alto e faço um ponto baixo. Ó, ficou assim, abertinho, né? Porque na hora de tecer ele se acaba esticando um pouquinho o fio, mas depois ele vai se chegando, você vai ajeitando ele aí que ele vai ficando no lugarzinho certo, ó. Agora, na sequência, trabalhar aqui os pontos baixos sobre cada ponto, até chegar lá no finalzinho, pra gente concluir o nosso caule. É somente isso, gente. Aqui, contornar com os pontos baixos. Terminei aqui de contornar a peça, nosso caule, né? Dar o acabamento aqui. No último pontinho, eu faço aqui uma corrente, venho aqui sobre aquele inicial, insiro a minha agulha e prendo com um baixíssimo, ó. Finalizando assim a carreirinha, e aqui a gente já pode, ó, no caso, eu faço a aplicação com cola quente, tá? Então, como eu falei com vocês no início, eu não costuro, mas se você quiser costurar, né, fazer a costura de mão para aplicar na sua peça, aí você deixa um fio, um pedacinho um pouquinho maior, né? Que é para você fazer essa costura. Como eu vou aplicar com a cola quente, eu não vou fazer costura de mão, então eu já corto aqui o meu fio e arremato. Faço o mesmo arremate, o arremate da mesma forma que eu fiz na pétala, né, do trevo. Esse aqui já tá arrematado, é o que a gente vai precisar. Então, pessoal, finalizei aqui todo o contorno da peça, né? Observem que ela ainda continua, por mais que a gente ajeite com as mãos, ela continua dando essas ondulações, né? Ela não tá plana, ela não tá certinha. Passa a mão aqui, levanta aqui, passa a mão aqui, levanta lá, enfim. A gente finalizou aqui o ponto caranguejo. Eu ainda não cortei o meu fio, vim mostrar pra vocês como eu finalizo o ponto caranguejo, né? Fiz aqui o último ponto desse ladinho, só que eu fiz o ponto dentro do primeiro... deixa eu aproximar aqui, pra ver se dá pra eu mostrar pra vocês melhor. Olha, eu fiz o último ponto aqui, passei pro último ponto aqui desse lado. Aqui, ó, fiz aqui. Aí, vim aqui pra esse lado, fiz um último ponto. E fiz um outro ponto dentro do primeiro ponto que eu fiz pra iniciar. Então, eu vou desmanchar ele. Vou deixar aqui, né, esse primeiro. Aqui eu fiz o primeiro, aqui eu fiz o último. Então, eu vou vir aqui, ó, com a agulha. Opa, vou inserir minha agulha aqui. Pra não esconder a mão aqui, pra vocês visualizarem bem direitinho o que eu tô tentando fazer, né? Opa. Tem que afastar um pouquinho, tá muito perto. Então, aqui, olha, eu venho dentro desse pontinho aqui, que é onde a gente inseriu aqui, ó, a agulha e prendeu com ponto baixo. Eu vou fazer o meu último ponto caranguejo aqui dentro. Eu desmanchei só pra mostrar pra vocês, tá? Ó, feito isso aqui, olha, eu posso cortar o meu fio. Eu cortei aí o meu fio. Agora, a gente puxa, ó, dessa forma. Aí, eu pego aqui a nossa agulhinha aqui de tapeceiro, né? Insiro aqui, ó, o fio. E aí, eu venho aqui na parte de trás aqui do ponto e insiro aqui, olha, gente. Aqui é a sobrinha, né? Que a gente deixou no iniciozinho pra gente arrematar.
Eu venho aqui no pontinho da frente, na parte de trás aqui, ó. Vou pegar assim, que eu acho que vai ficar melhor pra visualizar. Aqui é a sobrinha que a gente deixou do primeiro pontinho aqui pra gente arrematar no final. Aí, eu venho aqui, ó, no ponto seguinte, na parte de trás, e escondo essa pontinha de fio, sem puxar muito, que é pra que ele continue aqui, bem bonito aqui na frente, né? E que ele não perca aqui o desenho. E aí, aqui eu coloquei exatamente, mais ou menos, no mesmo rumo que tá a sobrinha de fio, né? Que a gente deixou aqui do início. E eu dou somente um nozinho aqui, sem apertar muito, que é pra não danificar a peça. E nenhum ponto. Depois eu venho com um pinguinho de cola jeans aqui, ou Tec Bond, e dou um segundo nozinho. Ou nem é necessário, apenas uma gotinha e já fica preso, né? Principalmente se você utilizar aí a Tec Bond. E aí, depois você vem só com a agulha de tapeceiro, escondendo essas sobrinhas aqui por entre as tramas, tá? E tá feito o seu arremate aí. Eu vou fazer o meu aqui, só pra poder passar mesmo a peça aqui do avesso, pra vocês verem o efeito e o resultado final dela, depois da técnica de flopagem ou depois de você utilizar o ferro de passar mesmo a vapor. Gente, eu não acredito que eu tava gravando e não apareceu nada, Jesus Cristo. Pensei que tivesse gravando e não estava. Eu acabei de passar essa peça pelo avesso, meu Deus. Tava toda embabadada, né? Então, vou mostrar aqui a outra, tá? Que é a que eu fiz ontem, que ainda tá, ó. Você ajeita um lado, embabado o outro, ajeita um, embabado o outro, ele tá meio embabadado. Mas tá aqui sem o arremate. Eu vou ajeitar aqui e vou passar com ferro a vapor, pra vocês verem que tanto a técnica da blocagem, como se você tiver aí um ferro a vapor antiaderente, também funciona, tá, gente? Ó, vou passar aqui bem rapidinho, que eu já gravei 2 vezes e eu não sei o que eu arrumei aqui que não gravou. Não sei se tá desligando sozinho, se foi eu que desliguei sem querer. Ó, enfim, esse ferro aqui não é um ferro bom. Esse ferro aqui é emprestado da minha sogra, eu não tenho ferro de passar. E, enfim, ele é um ferro mais antigo, tá velhinho. Então, é necessário que a gente passe, assim, por várias vezes, porque ele tá numa temperatura mais baixa, tá bom? Mas, olha, é assim que a gente faz, com bastante calma. É claro que essa aqui é uma peça minha, tá? É que eu vou usar aqui dia a dia na minha casa, na minha mesa. Então, eu não tomei o cuidado de colocar um guardanapo ou um pano de prato aqui por cima da peça, tá, gente? Mesmo que seu ferro seja antiaderente, o ideal é que você não use o ferro diretamente assim, olha, sobre a peça, tá? Eu só tô fazendo dessa forma aqui, que é pra mostrar pra vocês que realmente, olha, eu tô usando o vapor do ferro pra chegar a peça no lugar, tá? Ó. Observem que aqui, olha, a mesa ficou até suada, tá vendo? Por conta do vapor do ferro, tá? Eu acredito que a técnica de blocagem, de repente, deu um efeito mais eficaz, mais duradouro, não sei. Mas olha só, como que o resultado é perfeito, né? Ó, acabou o problema do embabadamento, não tem mais. A gente eliminou com ferro a vapor, tá? Então, essa peça aqui é a que que eu terminei de concluir aqui com vocês, que eu fiz o contorno, né, com os pontos caranguejos. Eu gravei eu passando ela do avesso, mas não saiu aí, não sei porquê. Então, essa daqui tá com acabamento perfeito, tá bem certinha aqui no centro, tá com contorno, né, com biquinho de acabamento aqui no ponto caranguejo. E agora que eu mostrei pra vocês que realmente funciona, né? A gente usar, porque parece que não vai dar certo, parece que a peça não vai se chegar, mas aí a gente usa o ferro a vapor e tá tudo certo, né?
com o nosso caulezinho aqui já pronto. Você escolhe aí um dos cantinhos, né, que você quer aplicar esse caule. Vou pegar aqui a minha peça piloto, né, pra gente ter uma noção, olha. Parece não, né, gente? Essa peça tá antiga, parece que ela sofreu até um certo encolhimento aí, né? Porque olha como que ela tá menor. Provavelmente, esse que a gente acabou de finalizar ficou com 1 centímetro aí, ou 2 a mais, né? Tá vendo? Então, aqui, olha, a forma que tá o caule. Eu vou me basear por esse aqui e vou vir aqui nessa parte, ó. E vou colocar ele assim, meio inclinado. Não vou colocar ele retinho, não. Vou colocar ele assim, olha, meio de ladinho, tá vendo? Ó, que gracinha, né, gente? O que vocês acham? Ó, é opcional, tá? Eu acho mais bonitinho assim, meio que de ladinho. Estilo esse daqui mesmo, ó, né? Que é o meu xodózinho aqui, que é a minha primeira reprodução dessa peça, quando eu criei esse modelo. Então, é o meu xodózinho mesmo. Então, vou me basear por ele e vou fazer a aplicação aqui do caule dessa forma. Então, eu venho aqui, ó, a minha pistolinha de cola quente já aquecida. Eu aplico aqui, eu observo aqui, olha, o limite, né, para aplicar a cola. Venho aqui, ó, passo cola aqui com bastante cuidado para não conter excesso. Para quando eu pressionar a parte da base, essa colinha não sobressair aqui, né? Não transbordar aqui. E aí, a gente segura, pressiona alguns minutinhos. O ideal é que a cola esteja bem quente, tá? Que é para não sofrer nenhum tipo de descolamento futuro. Então, eu liguei a cola agora há pouco. Você liga a pistolinha aí bem antes, né? Pelo menos aí uns 20, 30 minutos antes de iniciar as aplicações, principalmente se você estiver fazendo uma quantidade maior, né, de peças. E basicamente é isso, gente. A nossa peça tá finalizada. É assim que ela fica na parte de trás, tá? Eu prefiro aplicar a cola quente. Eu ainda não vou ficar aqui manuseando pra lá e pra cá, que eu falo assim, né? Puxando, porque ainda tá aqui quente, mas tá aí finalizado o nosso trevo de 4 folhas nessa tonalidade linda, que eu também amei. Aqui tá a nossa peça piloto, maravilhosa também, que, diga-se de passagem, né? Eu utilizei aqui uma etiquetinha com a minha marca, né? Aqui bem na pontinha do caule. O meu caule também ficou um pouquinho maior, tá vendo? Eu achei até que ficou, de repente, aí valorizou um pouco mais a peça, né? Então, assim, a gente tem que dar um descontinho, porque, que nem eu falei, essa peça aqui é meu xodózinho, porque é a minha peça piloto e ela eu vou guardar comigo por muito tempo, né? Enquanto eu viver, ela vai me acompanhar. E é isso. A etiquetinha, a aplicação é opcional, né? Eu gostei dela aqui, mas nada me impede de amanhã ou depois, se eu receber uma encomenda e eu quiser mudar o local onde eu apliquei, né? Porque isso daí é uma questão de gosto. E aí, cada um tem aí o seu toque, o seu estilo, o seu jeitinho, né? De dar o acabamento nas peças. Eu queria mostrar pra vocês a diferença do acabamento feito do lado avesso, né? Olha como que fica bem, assim, não tem nem comparação. Olha a perfeição desse acabamento, gente. Fala sério. Tá muito perfeito. Eu sou suspeita pra falar, coruja gavando toco, né? Mas sou dessas. Gente, obrigada. Agradeço demais vocês, para quem me acompanhou até aqui. Reproduzam bastante. Desejo que Deus abençoe e prospere cada dia mais cada uma de vocês, e que esse trevo realmente venha regado de muita sorte, de bênçãos para a vida de cada uma de vocês que reproduzirem. Que Deus prospere, abençoe e prospere
cada vez mais. Um forte abraço e até a próxima aula.